Muito bem, você pode abrir a Bíblia no livro de Atos. Nós estamos fazendo algumas meditações no livro de Atos a respeito de como a igreja primitiva ela agia. Nosso primeiro assunto foi sobre a oração, a importância da oração na igreja primitiva. Como a oração ela é poderosa dentro de uma igreja, necessária e poderosa. Necessária porque muitas coisas foram resolvidas através da oração, e poderosa mesmo porque abriu muitas portas para o Evangelho através da oração. Depois nós vimos a importância da comunhão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, olhando para o livro de Atos, ela está em comunhão. Os irmãos, eles estão juntos. É uma bênção como a igreja, quando a igreja ela entende o que é a comunhão. Como os irmãos juntos, eles conseguem fazer tantas coisas em benefício do Evangelho. E por fim nós estudamos o crescimento da igreja primitiva, que é importante a igreja crescer. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, se não tiver nenhum problema, ela cresce. É um corpo que cresce, correto? Então se tudo tiver, olha, nasceu, né? E agora, o que tem que ser feito? Tem que crescer. Ah, não está crescendo, calma lá. Qual é o problema que a igreja não vai crescer? Bem, irmãos, a gente viu que o Espírito Santo abençoava, colocava pessoas, mas a gente viu uma outra coisa também. Vimos que a igreja ia atrás. Os irmãos permitiam ser usados, eles queriam ser usados para a obra do Senhor. A igreja, ela tinha as oportunidades que aparecia, ela aproveitava. Ela fazia do mendigo um grande evento para anunciar a palavra de Deus e ganhar milhares de almas. Veja, isso é realmente transformar uma dificuldade numa grande oportunidade. Então a gente tem que aprender com a igreja primitiva, como eles usavam a palavra, como eles aproveitavam a comunhão, como eles aproveitavam a bênção de poder orar para Deus, para poder crescer. Hoje eu queria falar sobre as vozes femininas na igreja primitiva. E com as mulheres nós aprendemos formas preciosas, formas especiais de servir a Deus. Nós não vamos ver todas as vozes das mulheres no Novo Testamento? Não. Nós vamos ver uma outra voz que, através dessas vozes, nós podemos edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo, e não somente as mulheres, talvez principalmente as mulheres, mas não somente elas, podemos aprender muito com a atitude delas, como beneficiar o Evangelho, como aproveitar também certas oportunidades e coisas que nós temos para que a palavra de Deus ela possa alcançar mais e mais pessoas. Olha, irmãos, as mulheres, uma das críticas contra a nossa igreja é simples: não, a mulher não pode pregar, né? As pessoas não, é verdade, mas isso aí tem a ver com a palavra de Deus, não é uma escolha denominacional, é uma obediência às Escrituras, é diferente. Mas a igreja, como a nossa, leva uma crítica que de fato ela não merece, porque talvez a maioria de todos os trabalhos que é feito dentro desta igreja é justamente executado pelas mulheres. E se existe uma parcela no crescimento dessa igreja, e de como as igrejas foram formadas a partir desta igreja, em outras localidades, muito se deve justamente ao papel, ao interesse, ao esforço das mulheres desta igreja, mais do que dos homens. Então é um título que a gente recebe sem merecer, pelas pessoas não conhecer o trabalho dessa igreja. Agora, no ministério de Jesus ele não tinha problema nenhum da participação das mulheres no seu ministério. A Bíblia não trata, meus irmãos,
as mulheres à parte de alguma coisa que fosse importante do plano de Deus. Se tem Adão, tem Eva. Se tem Abraão, tem Sara. E assim vai. Então Jesus, ele aparece na história nos braços de uma mulher, que é Maria. Antes de morrer, lá estão quem? As mulheres. Elas estão ali velando até o fim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Elas, as mulheres, elas são as que deixam tudo, deixam seus lares e saem com Cristo como um segundo pelotão, e não de menos importância que o primeiro pelotão, que era o corpo apostólico. Ali estava o corpo assistencial da igreja, e eles iam caminhando pela Galileia, pela Samaria, chegando até a Judeia, e a palavra de Deus diz que elas serviam o Senhor com os seus bens. E mais do que os homens, quando eles correram, elas estavam lá. Quando eles foram embora, elas permaneceram. Se Cristo não ficou sozinho na cruz, se deve à perseverança justamente das mulheres. Quando Cristo ressuscitou, andou 40 dias sobre essa terra ainda. Quando ele sobe, tem a sua ascensão, quem está lá? As mulheres. Então, em todo o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, há a presença das mulheres, e uma presença assim fundamental. Depois nós temos os ensinos de Cristo. Meus irmãos, os ensinos de Cristo é uma quebração de tabu. Veja, lá para os judeus, somente os meninos recebiam aquela atenção de ser circuncidado na inclusão do grande corpo. Mas na questão, quando Jesus Cristo ele inaugura a sua igreja não é só para homens. Pelo contrário, o batismo é para homens e para as mulheres. Depois, quando ele começa a pregar no Sermão do Monte, por exemplo, ali tem homens, ali tem mulheres. Nos milagres tem homens e tem mulheres. Ele cura homens, ele cura mulheres. E quando ele vai dar ensinos que enfocam o reino, a sua pessoa ou o pai, ele usa figuras femininas. O reino dos céus é como aquela mulher que pega o quê? Aquela medida de farinha, não é assim? Não está falando do quê? Da grandeza do reino, de como as coisas acontecem no reino de Deus, mas ele usa uma mulher. A figura é feminina. Quando ele está perto de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, se eu pudesse te ajuntar como uma galinha ajunta os seus pintainhos. Aqui, uma figura feminina, ela toma o aspecto do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele se compara a uma figura feminina. A mesma coisa acontece naquela parábola, a parábola dos perdidos, né? Você tem a ovelha perdida, você tem o filho perdido, mas você tem a moeda perdida. E naquela moeda perdida, quem sai à caça, varrendo, com aquele trabalho feminino, quem é? É uma mulher. Agora, quem essa mulher representa? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, irmãos, em toda a sua história, em todos os seus ensinos, elas estão bem presentes, elas são protagonistas de muitas histórias. E quando nós entramos no livro de Atos, isso não muda. Já era assim no Velho Testamento. A coisa ficou mais clara ainda no Novo Testamento, num tempo que as mulheres não tinham lugar para nada, não tinha voz de nada. Olha o que acontece no livro de Atos. No livro de Atos, Jesus, então, quando ele sobe, a igreja se reúne naquele cenáculo. Eu quero abrir com vocês aqui no capítulo 1 do livro de Atos. Vamos comigo agora, em Atos, capítulo 1. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Você consegue ler isso? Que o corpo apostólico está ali, eles estão no cenáculo, e a palavra de Deus diz que eles estão ali reunidos unânimes, eles estão orando, eles estão em comunhão, vírgula, mas aí a palavra de Deus, o Espírito Santo, caprichosamente coloca assim, com as mulheres, logo a princípio. Isso é o princípio. A igreja, a princípio, a igreja primitiva, como nós a chamamos no livro de Atos,
está aqui, com as mulheres. Então não tem igreja primitiva sem as mulheres, sem a participação das mulheres, com as mulheres. Não, isso não existe. Seja daqui de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver uma coisa assim, tá? Então, desde esse versículo 14, as mulheres elas vão se tornar o quê? Protagonistas em muitas histórias, até mesmo no livro de Atos. Então, nosso objetivo aqui hoje, meus irmãos, é ouvir essas vozes, as vozes femininas no livro de Atos, né? Aprender com elas o quê? Formas preciosas de trabalhar para Jesus Cristo. Os homens deveriam aprender com as mulheres, e as mulheres de Deus deveriam aprender com as mulheres da igreja primitiva, como essas três que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos começar falando da mulher que evangelizava com as suas mãos. Depois nós vamos falar da mulher que transformou a casa dela num ponto de referência da igreja, um forte ponto de referência. E por fim eu quero falar daquela mulher que acompanhou o seu marido, que não era de muita expressão, mas era um missionário junto com o apóstolo Paulo, e ela teve assim um papel determinante em algumas igrejas importantes. Então, veja só, né? Aqui vamos começar por Dorcas, a discípula de Jope que evangelizava com as mãos. Livro de Atos, capítulo 9 e versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas, vestidos, que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, entregou-lhe a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Dorcas, chamada Tabita. Olha assim começa, meus irmãos, a história da primeira personagem feminina que realmente ela toma proeminência. É uma pessoa que ela toma o seu lugar ali nas Escrituras, e por incrível que pareça, né, ela toma o seu lugar segurando uma agulha na mão. A história dela está dentro das histórias de Pedro. Pedro percorria cidades para lá, para aqui, né? E quando ele estava perto de Jope, que era a cidade de Dorcas, chegou aquela notícia: olha, a Dorcas morreu, o pessoal está te chamando lá. Então ele foi chamado, né? Mas ele foi chamado, e quando ele foi chamado, não para participar do enterro, ele sabia disso. Pedro não foi chamado para participar de um enterro. Pedro foi chamado para evitar um enterro. Então Pedro ele vai com aquela responsabilidade, com o clamor, com as orações de todos os santos, como a palavra de Deus diz aqui, com o choro de todas as viúvas e necessitados, e quando ele chega naquela casa, a cena é comovente. Olha aí no versículo 39, que as viúvas o cercaram, que elas estavam chorando, cada uma mostrava uma túnica ou um vestido que Dorcas tinha feito enquanto vivia, ou enquanto estava entre elas. Então quando chega realmente, irmãos, ele encontra uma morta, ele encontra uma mulher que está lá deitada em algum lugar ali dentro daquele cenáculo, e é a primeira vez que as mulheres choram ao redor de Dorcas, preste atenção, é a primeira vez que elas choram e não são atendidas, ou que ela não pode atender. Ela não podia notar e nem ouvir quem estava chorando perto dela pela primeira vez, porque ela estava morta. Ela que cuidava de todas, agora parece que todas têm que cuidar dela,
Estão ali preparando o seu corpo para o enterro. Está lá, friozinho. Olha, Dorcas representa o que há de melhor no cristianismo. Se tem um retrato de Jesus Cristo numa mulher do Novo Testamento, é Dorcas. Ela aprendeu o que é ser um discípulo de Cristo, porque ela praticava o amor em obras. Ela aprendeu muito sobre o amor. E ela aprendeu muito sobre o amor, e com uma pessoa que aprende muito sobre o amor, ela começa mesmo a praticar as boas obras. Ela pregava com suas mãos. Dorcas é a mulher que pregava com as mãos. E como ela se tornou uma discípula notável? Está aí, versículo 36, lá no final. Ela era notável. Olha aqui, ela era notável. Como ela se tornou uma pessoa notável? Olha a diferença dela para Pedro. Pedro era notável porque por onde ele passava as pessoas já faziam ali, sabe, ficava beirando, ele vai passar por aqui, então vamos fazer um corredor humano aqui, e quando ele passar, jogaremos os nossos lenços, aventais, vamos colocar toalhas, roupa de cama, quando ele passar, só dele tocar ou nos ver, nós vamos ser curados, a enfermidade vai embora. Agora, isso é uma pessoa notável, correto? É uma pessoa que faz sinais, que faz maravilhas, que prega multidões, e ele tinha esse talento. Deus deu para ele essa oratória eficiente de pregar para uma multidão e uma multidão se converter. Isso não é para muitos, é para poucos. Mas ele tinha isso também. Então, diferente de Pedro, ela nunca pregou para as multidões, nunca fez milagres extraordinários. Talvez a maioria do seu tempo ela tinha que ficar sentada costurando. Até onde eu sei, as costureiras trabalham sentadas, correto? E talvez assim que ela ficava a maior parte do seu tempo. Então, é através das suas mãos generosas, as mãos generosas de Dorcas, que o Espírito Santo se manifestava na cidade de Jope. Quando Pedro chegou em Jope, o evangelho já estava lá, porque foi semeado pelo Filipe, o evangelista. Quando Pedro chegou lá, já havia muitas pessoas convertidas. Não era uma igrejinha, não. Era um trabalho em pleno crescimento, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus e da misericórdia de Deus, ali na cidade de Jope. E aí, como é que isso se deu? Como pode? Se Pedro nem tinha passado por lá. Então explica-se aqui. Ela era notável, versículo 36. Por quê? Pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora costurando, ora amassando os pães, né? E assando com as suas próprias mãos. Ora visitando as viúvas. Quem chora por ela, na maioria, é viúva. E também eu tenho certeza, ela atendia os órfãos. A religião verdadeira, imaculada diante de Deus é o quê? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, é o que diz o Tiago. Então, meus irmãos, essa mulher, ela se torna notável com as suas mãos, pelo que ela fazia na simplicidade do seu ofício, olhando para pessoas necessitadas, e sem que elas pedissem alguma coisa, ela já conseguia notar a necessidade. E as mulheres têm essa percepção mais do que os homens. Dificilmente um pai, ele vai notar que o filho ou a filha está andando com o chinelo arrebentado, que a roupa não está vestindo mais direito, que precisa disso. Nós sabemos disso. O homem tem menos percepção, a mulher não, tem mais percepção. Ela consegue ver melhor a necessidade. Então o que ela fazia? Já que Deus deu essa boa percepção para as mulheres, ela não ficava só vendo, ela agia, ela ia atrás, ela corria, ela socorria. E esse é um exemplo precioso. Eu repito, se Jesus pode ser mostrado numa figura de uma mulher no Novo Testamento,
essa mulher é a Dorcas. Aquelas mãos estendidas para ajudar as pessoas necessitadas. Quando morre, há um pranto muito grande, há um inconformismo. É chamado Pedro. Pedro, ele vai chegar. Pedro, ele vê aquela situação, se comove, tira as pessoas de perto, roga a Deus, se ajoelha diante dela. Se ajoelha diante daquele corpo, pedindo, rogando a Deus: Senhor, faz de novo. O Senhor fizesse, Senhor, com a filha de Jairo, o Senhor tem feito, Senhor, com o filho da viúva de Naim, eu vi, Senhor, o Senhor fazendo, faz de novo, Senhor. E Deus fez de novo. Deus fez de novo, Deus ressuscitou a Tabita, Deus ressuscitou a Dorcas. E quando ela é ressuscitada, o versículo 41, diz que pegando ela pela mão, a levantou e chamou os santos. Repare aí, ele chamou os irmãos, chamou os santos, os membros daquela igreja. Aí, vírgula, especialmente quem? As viúvas. Olha que ministério poderoso. A discípula de Jope que evangelizava com as suas mãos, o poder de uma simples agulha. Como fortaleceu os vínculos dentro daquela igreja, criou laços profundos de amizade, de gratidão. Foram os seus atos, meus irmãos, que manifestaram o desejo deles ir chamar Pedro e naquela cidade ter um milagre maravilhoso que é a ressurreição da sua própria pessoa, através de Pedro. Aí, por fim, no versículo 42, isto tornou-se conhecido por toda Jope. E olha só, muitos creram no Senhor. Uma agulha. É só isso, uma agulha. O que uma mulher pode fazer numa cidade, no que diz respeito a evangelismo? Então, irmãos, esse é o nosso primeiro exemplo. Evangelizando com as mãos. Olha Maria, mãe de Marcos. No capítulo 12 temos uma outra pessoa, uma outra mulher. O apóstolo Pedro está preso e quando solto, ele tem que ir para algum lugar. O anjo soltou ele, podia dizer: vai lá junto com... O Tiago já tinha perdido o pescoço, né? Então já estava morto. Mas vai lá com Filipe, vai lá com Bartolomeu, vai lá com o outro Tiago, né? Vai lá com o Judas, o bom Judas, né? Porque o outro que era o mal, o traidor, ele tinha se suicidado. Vai lá junto com os outros apóstolos. Ele poderia ter ido, mas ele não foi. Ele foi para uma casa. E não é uma casa qualquer. E ele não foi por um acaso. Capítulo 12, versículo 12. Considerando ele a sua situação, estou solto, estou livre, né? Pedro, considerando que ele estava livre, solto, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando, ou congregadas, reunidas, e oravam. Aí está, irmãos. Então, a mulher que transformou a sua casa em quê? Numa extensão poderosa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, ela viveu numa cidade, num momento muito triste, um tempo, uma época extremamente difícil para os cristãos. Depois que Cristo foi ao céu, então o mundo começou a perseguir a igreja, incentivado, é claro, pelo diabo, por Satanás. Primeiro os judeus, depois o Império Romano. Então houve uma grande perseguição aos cristãos. E notícia ruim tinha todo dia, né? Pedro foi preso com João, isso foi a primeira, né? Lá no capítulo 3, né? Depois aquela perseguição religiosa ferrenha que se deu depois da morte de Estevão. Morte não, assassinato de Estevão. Eles executaram Estevão através do apedrejamento. Depois a política, o Estado resolveu se envolver. Herodes, querendo agradar os judeus e vendo que estava difícil pela sua situação diante dos judeus, mandou prender Tiago e mandou matar o Tiago, mandou que decapitasse, corta a cabeça dele. E quando ele viu que aquilo alegrava os judeus, agora prende Pedro, e prendeu Pedro também. Veja, só vem uma notícia. Então a Maria, ela vivia numa época e numa cidade que era muito difícil ser crente, que era muito difícil servir a Deus,
tinha uma cumplicidade do povo para que os crentes fossem dizimados, perseguidos e mortos. Então as casas eram assim, casas, talvez olheiras, né? Se tem alguma casa de cristão aqui, vamos entregar essa casa, vamos acabar com isso. Por quê? Porque matar, porque perseguir os cristãos era a moda do momento. Isso faz o quê, meus irmãos? Isso faz a casa dela ser um alvo. Isso faz o trabalho que ela fez se tornar muito mais difícil. E o que ela fez? Ela transforma o lar dela numa extensão da igreja. É isso que ela faz. Repare no capítulo 12, que Herodes está perseguindo, Herodes está matando, Herodes está prendendo, e aí no versículo 5, 6, né? No versículo 5, Pedro estava preso no cárcere. Veja só, essa é a primeira parte do versículo. Ou seja, mostrando a perseguição naquela cidade. Olha a segunda parte do versículo, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja, a favor dele. Por um lado, Satanás usando Herodes, e por outro, Deus operando através da igreja. De que jeito? Orando, em oração. Mas primeiro a gente tem que notar que ela pegou a casa dela, a Maria, mãe de Marcos, e ela abriu as portas da casa dela para os irmãos da igreja. Eles estavam acostumados a se reunir lá na frente do templo, na frente daquela porta formosa, como nós vimos. Mas aqui, meus irmãos, é uma situação diferente. Parece então que eles não podiam se reunir mais em outros lugares, e sobrou o quê? Algumas casas generosas, algumas casas de cristãos piedosos, e Maria é a dona dessa casa. A casa pertence para ela. Então ela abre a casa, faz da casa um ponto de encontro dos primeiros cristãos. É um lar referência. Mais do que isso, é uma casa de oração. Veja o versículo 5. A igreja fazia oração incessante por ele. No versículo 12 que nós lemos, diz que essa casa, os irmãos estavam congregados, e a palavra de Deus diz no final, que eles estavam orando. Então o que ela fez, irmãos? Ela não chamou os irmãos lá só para fazer vamos fazer um churrasquinho aqui, vamos nos alegrar, comunhão tem que ter festa, comunhão tem que ter alegria, comunhão tem que ser assim, coisa e tal. Bom, isso o Rotary Club pode fornecer para você. Vai lá na ABB, eles podem fazer isso com você também. O ímpio pode fazer isso. A casa de Maria era um ponto de encontro dos irmãos, para o recebimento da palavra de Deus, mas principalmente para a oração. Venham orar, irmãos, vamos nos ajuntar para orar. Era um momento crítico para a igreja de Jesus Cristo. O que os irmãos precisavam fazer naquele momento? Olha quantas coisas já vividas por Pedro, e agora Pedro ele não pode fazer nada porque ele está preso. O anjo solta ele, entra um anjo lá dentro, arrebenta aquelas correntes, abre aquelas portas. E como é que uma corrente se arrebenta? Como é que uma porta se abre? Sabe como? Quando os irmãos oram. Estão orando aonde? Estão orando na casa dessa mulher chamada Maria, a mãe de Marcos. Veja a diferença que ela faz na igreja primitiva. Nós não estamos falando de um grande apóstolo, nós não estamos falando de um nome ali, este homem, nós estamos falando de uma mãe, nós estamos falando de uma mulher, provavelmente viúva, porque o nome do seu marido não é mencionado, mas essa é uma mulher cristã, é uma mulher que não se dobra aos medos, os terrores deste mundo. Ela enfrenta, ela fala assim, vou abrir minha casa assim, vou abrir a porta da minha casa assim, e ela abre. Olha, irmãos, como nasceu o trabalho no Santo Antonieta, como nasceu o trabalho lá em Pompeia, como esse trabalho começou realmente a ser um trabalho aqui em Marília. A nossa igreja aqui em Marília realmente só começou a dar os primeiros passos quando a irmã Mariazinha saiu lá de Duartina, já,
A irmã Mariazinha não era nova quando ela fez isso. E se mudou para cá. A casa dela era um ponto de referência também. Aqui muitas vezes não tinha luz. Aqui não tinha um homem para abrir uma porta que era horrível de abrir. Horrível. Tinha uma porta horrível aqui e tinha uma porta horrível aqui. Estou mentindo, Mariazinha? Mas ela veio. É com uma mulher que a coisa começou. Essa mulher nunca tomou o púlpito, mas foi com uma mulher que essa obra começou. E olha quantos professores hoje. Quando eu fui lá para o Santa Antonieta, foi interessante o trabalho do Santa Antonieta. Eu já contei para vocês. Mas nós chegamos, assim, com uma ideia. Eu estava com a Mariazinha pedindo a Deus, nós orávamos para que Deus mandasse um lugar para a gente começar um trabalho. E aí, então, o irmão Gilson Yoshida disse, eu vou fazer um churrasco lá para o meu pessoal, pastor. Aí eu compro a carne, eles compram outras coisas, né? Se o senhor quiser ir lá fazer uma pregação para eles, fala assim, eu vou, é uma oportunidade, né? Chego lá, a coisa está armada, sabe? O churrasco aqui, algumas garrafas ali, né? Eu digo, antes que abra a primeira garrafa, eu estou aqui, né? E preguei o evangelho. Falamos de Jesus Cristo. E fiz um apelo, alguém quer abrir a porta da casa aqui? Aí tinha um camarada lá, ninguém levantava a mão, parece que eu olhava para ele, ele fazia assim, daqui eu olhava assim, e falei assim, então eu vou levantar minha mão, né? Ele levantou a mão dele, o nego. Ele nunca assistiu um culto. Estou mentindo, Mariazinha? Nunca assistiu um culto. A gente foi para a casa dele, ele nunca assistiu um culto. Sabe quem ficou firme até o fim por 2 longos anos e meio? Sabe quem? A esposa. A esposa dele, a mulher dele. E quando as portas se fecharam ali por 2 semanas, a vizinha disse, vem para minha casa fazer culto ali. E a gente foi para a casa da vizinha. Até Deus dar aquele prédio lá. Até Deus. Uma mulher, 2 mulheres ali, usadas para que aquele trabalho fosse começado. Que vontade de começar um trabalho em outra cidade. Que desejo. E assim era a vontade. Até que a irmã Ivone, com os conhecimentos, com os contatos dela, não era pouco, né? Ela vai, ela conversa, ela tem algumas pessoas que ela conhece. Ela conseguiu uma família lá. E na verdade, meus irmãos, aquela porta foi aberta. Era muito difícil de se abrir uma porta. Então Deus usou novamente uma irmã. Está aqui a irmã Ivone. Para quê? Para que aquela porta fosse aberta e ficou aberta até Deus dar aquele prédio que eles estão congregando hoje. É pouca a participação das mulheres em abrir porta? É pouca? Não? Não é não. Na nossa igreja, não. Então, o título que eles dão para nós não cabe para nós. Nós sabemos a importância e a participação de cada uma delas. E isso não nos dá o direito de atropelar as Escrituras. Isso nós não fazemos. O seu lar tornou essa extensão. E aí, meus irmãos, um lar assim é um arraial de esperança, de vitória. Quando as portas vão se abrindo, uma mulher dessa cria coragem. Veja só, quantas coisas tristes eles viveram juntos. Quando Tiago foi preso, eles já estavam lá orando. E o que aconteceu? Mataram Tiago, mas eles continuaram orando, ou seja, eles participaram desse momento triste da igreja. Aqui que adiantou ela abrir a porta, né? Adiantou que ela permaneceu com aquela porta aberta. Os irmãos continuaram de joelho orando. E aí Pedro foi preso. Mais um, né? Vamos orar. Incessantemente, diz o versículo 5. E aí oraram, até que Deus quebrou aquelas correntes e abriu aquelas portas. E levou Pedro para onde? Para sua casa. A casa foi um arraial de tristeza muitas vezes, mas também de grandes vitórias, como essa. Quando Pedro bateu naquela porta, eles puderam ver a manifestação do poder de Deus pela oração que eles estavam fazendo. E ainda ouviram as notícias do bonitão morrendo comido pelos bichos. O Herodes, aquele malfeitor, ele foi comido por lombriga. A igreja estava orando. A igreja estava orando quando o maior carrasco da igreja, que é o Saulo de Tarso, se converteu. Então aquela casa, ela passou por momentos de tristeza, dificuldade, mas imagine quantas vitórias aquela casa comemorou
a casa de Maria. Então, enfrentou dificuldade? Enfrentou. O medo, né? Porta fechada, depois aberta, né? Por uma criança, mostra que os homens lá dentro, e até as mulheres, estavam com medo. É o Herodes perseguindo. Não é fácil abrir uma casa. Às vezes as pessoas têm medo. Medo do que os vizinhos vão dizer, medo do que as pessoas vão falar, mas ela abriu a casa dela. Um outro problema de abrir a casa é aquela circulação de um monte de gente, e as pessoas vêm mesmo. Imagine naquele tempo que os casais tinham, quantas crianças tinha um casal, né? Às vezes tinha um monte, aquela escadinha chegando, né? Imagine ela abrindo a porta, chega um, chega 10, né? Só de uma família chega logo é 10, e vão chegando, e muito trabalho, despesa, perca de privacidade, outros inconvenientes. Mas ela ama a obra de Deus. Ela não sabe costurar como a Dorcas. Ela não sabe. O que ela sabe fazer? Bom, eu não sei fazer muita coisa, mas eu tenho uma casa. Eu tenho a minha casa, e ela podia dizer com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, a minha casa, esta casa, né? Esta casa, o corpo de pessoas e também o físico dessa casa, né? Vai servir ao Senhor. A grande vitória dessa mulher, aqui no capítulo 12, no versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. A grande vitória dessa dedicação, dessa abertura, foi que o seu filho, primeiro foi participante passivo na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, mas foi. No meio do caminho, desistiu e tal, parecia que não ia vingar, mas foi. Estava lá, estava presente, correto? Depois ele se tornou um missionário junto com Barnabé para a ilha de Chipre, o Marquinho, né? Esse aqui, esse Marcos aqui, ele foi a ponto dele se tornar um missionário, de Paulo dizer: me envia Marcos, eu peço que manda ele para mim, que eu estou precisando dele aqui. Quer dizer, ele vai ser muito útil na obra. Ele foi crescendo espiritualmente, onde ele aprendeu tantas coisas sobre Jesus, onde o Marcos aprendeu tantas coisas sobre Jesus, para ele ter escrito o Evangelho segundo Marcos. Que alegria desta mãe, ter um filho missionário, ter um filho que é usado na obra de Deus, e um filho, nós chamamos o Evangelho de Marcos, os estudiosos vê assim, como proto-Marcos, o primeiro dos evangelhos. Aonde ele aprendeu tudo isso? Na casa dele. Lá na casa dele, a Maria, mãe de Jesus, frequentava a casa dele. Outros grandes personagens ali, os apóstolos, frequentavam a casa dele. Como frequentava a casa dele? A mãe abriu as portas da casa para a igreja. Então, meus irmãos, a mãe de Marcos até nos lembra Davi, né? Ela podia ter preocupações com a casa dela, como o móvel mais bonito, o móvel que mais combina, o jardim mais cuidado, mais florido, os mais bonitos quadros, pratarias, talheres. Podia ser essa a preocupação, porque essa é a preocupação de muitas mulheres. Mas olha o Davi, né? Ele faz o Salmo 132, ele diz: eu não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei à minha cama. Eu não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor. Você não quer dormir, eu não quero fazer nada, enquanto eu não achar um lugarzinho para o Senhor aqui, eu não vou estar em paz. Então, irmãos, é a mesma coisa, ela achava lugar para Jesus na sua casa, ela achava lugar e ainda motivava as pessoas a lutar pela causa. Como? Bom, fazendo com que as pessoas orassem, levando as pessoas à oração. Então essa é a nossa segunda mulher, a Maria, mãe de Marcos, a mulher que transformou a casa dela numa extensão preciosa da igreja. E por fim, nós temos a Priscila. No livro de Atos, no capítulo 18, veja, o apóstolo Paulo já está chegando ao fim, não é a sua última viagem missionária, é a sua segunda viagem missionária, é o último ponto que ele para, praticamente, né? Porque ele vai para Éfeso depois, mas não fica.
Diz no versículo 1 que depois disso, deixando Paulo a Atenas, ele partiu para Corinto e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo foi visitá-los e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali uns dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria e levou em sua companhia Priscila e Áquila. Olha só, são duas passagens, mesmo capítulo. E você tem o quê? Primeiro aqui você tem um encontro abençoado, um encontro bendito mesmo. Priscila, seu marido, o Áquila, vão se encontrar com Paulo. Paulo, ele vai de cidade em cidade, pedrada a pedrada, ele vai e até chegar na cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, eles estavam na Itália, estavam em Roma, talvez. E aí então, tem uma perseguição lá contra os judeus. O que acontece? Eles se mudam para Corinto, eles são recém-chegados em Corinto. Paulo é um recém-chegado em Corinto. Paulo escuta falar que Áquila e Priscila estão ali. O que Paulo faz? Vai visitá-los. E depois de visitar esse casal, provavelmente já cristãos, porque não há palavra que eles foram convertidos, mas já estão juntos com Paulo. Então, aquele casal, ele é encontrado por Paulo, e como tinham o mesmo ofício, começaram a trabalhar junto. Melhor, Áquila e Priscila convidaram Paulo para morar com eles. Você vai morar com a gente, vem morar conosco. E Paulo aceitou aquele convite. Olha, irmãos, olha que encontro abençoado, que encontro bendito. Esse casal, ele foi de grande auxílio. Nós chamamos esse casal de primeiro casal missionário da Bíblia. É o primeiro. A palavra de Deus diz que eles ficaram juntos 1 ano e 6 meses. Olha lá no versículo 18, né? 1 ano e 6 meses, ficando ali. Não é pouco, não. Imagine morando com o apóstolo Paulo em Corinto 1 ano e 6 meses. Esse é o tempo. Você morando com o maior missionário que esse mundo já viu. Com o homem que Deus escolheu para anunciar o evangelho aos gentios. Um homem que Deus pegou a vida dele e falou assim: você é o vaso escolhido para os gentios, você vai morrer pregando a palavra de Deus. E pelo menos por esse ano e por esses meses, aquele casal, eles estão fazendo o quê? Eles estão com Paulo 24 horas por dia. Eles trabalhavam juntos, eles moravam juntos, eles iam para a sinagoga pregar o evangelho juntos, eles iam para outros lados da cidade, eles iam juntos. O interessante é que no capítulo 18, no começo, diz que é Áquila e Priscila, e aqui no versículo 18, já muda, né? Não é mais Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila. O que nós aprendemos com Priscila, irmãos? Nós aprendemos amor por missões. É um trabalho um pouco diferente do que Maria fazia. Porque Maria, ela era mais, ficava assim, mais em casa, estática, né? E agora, a Priscila, ela vai, ela anda. Qual que é melhor? Não tem melhor. Como é que é, meus irmãos, o tema da nossa mensagem? É formas preciosas de servir a Jesus Cristo. São formas diferentes. Nem a Dorcas é melhor do que a Maria, mãe de Marcos, nem a Maria, mãe de Marcos, é melhor ou pior do que a Priscila. Mas esse trabalho da Priscila, que vê um missionário na frente dela, e ela, olha, para o marido convidar um homem missionário para morar na sua casa, se a mulher não estiver de concórdia, como isso vai ser um sucesso? Como isso pode ser uma bênção? Mas foi, por quê? Porque ela também era uma missionária,
um esposo de missionário é uma missionária. Então ela pega aquele convite e abraça aquele convite, não só está disposta ali a cozinhar e ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades básicas de lavar roupa e se alimentar, mas ela está junto com os dois, ela está ali junto com os missionários, seu marido se torna um missionário. Ora, irmãos, nós conhecemos muitos pastores que eles não deram certo, e tem uns que ainda não vão dar certo. Por quê? Porque a mulher, simplesmente, ela não está à altura de uma missão. Dificilmente ela serve para ser uma membra de igreja, mas casualmente se tornou uma esposa de pastor ou missionário. Fracasso total. Não gosta de receber gente. Não tem amor pelas pessoas e nem pelas almas, não gosta de acompanhar o marido para lugar nenhum, não tem prazer em nada. Como um homem desse pode dar certo no ministério? Como um homem desse pode dar certo em missões? Mas aqui você tem Priscila. A Priscila é valente, ela está junto. Capítulo 18, versículo 18. Paulo, havendo permanecido ali alguns dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. E eles foram juntos para a Síria. Não é uma viagem fácil, é uma viagem distante, é longa. Depois eles voltam para a Ásia, e aqui no versículo 19, diz que chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando eles que permanecesse mais um tempo, não acedeu, mas despediu-se e disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu para Éfeso. Acabou o trio de missionários, agora só tem uma dupla de missionários em Éfeso. Quem é essa dupla? Áquila e Priscila, ou melhor aqui, né? Priscila e Áquila. Será que ela deu conta do recado dela? Deu conta do recado dela. Se você abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16, esse amor que ela tinha por missões, então é o primeiro casal realmente missionário que anda para fazer missões no livro de Atos. E em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, bem assim a igreja que está na casa deles. Eles estavam em Éfeso. Em Éfeso chegou um pregador lá, uma voz de trovão, um eloquente, um daqueles que sabe tudo, pensa que sabe tudo. E o homem pregava mesmo, o homem era uma figura. Apolo, está bem com o nome desse? Um Apolo. Nosso Gilberto tem um Apolinho, né? Mas esse Apolo era o cara, e pregou bonito, fez bonito. Aquele casal, gentilmente, acabou o culto, e aí eu tiro o chapéu para o casal, mas eu tiro o chapéu para Apolo também. Vem cá, meu filho, vem cá, né? Olha, você prega muito bem, nós gostamos da sua pregação, mas você precisa aprender umas outras coisas que talvez você ainda não aprendeu. Meus irmãos, não é vergonha para um grande pregador aprender outras coisas. E tem gente que não é nem um grande pregador, não é nada, e não quer aprender mais nada. O Apolo era um grande orador e aprendeu. A palavra de Deus diz que esse casal pegou, levou ele para lá e mais precisamente ensinou os caminhos do Senhor. Olha, eu quero falar sobre Jesus, eu quero falar sobre outras coisas. Eles ensinaram muita coisa para Apolo, e depois pegaram Apolo e mandaram lá para Corinto, ó, vai para a igreja que a gente começou, porque eles começaram junto com Paulo aquela igreja. E lembra que Paulo diz, eu sou de Apolo, olha o nome que ele alcançou, um grande pregador, mas foi ensinado aonde? Lá na casa desse casal missionário.
aqui em Corinto, os irmãos de Corinto são lembrados que o Áquila e a Priscila ainda têm uma igreja lá na casa deles. E quando você vai para Romanos, no capítulo 16, o texto é um pouquinho mais extenso. Lembra que Paulo deixou eles sozinhos em Éfeso, e eles ficaram sozinhos lá por um tempo. Depois eles saíram de Éfeso, e para onde eles vão? Está aqui, a palavra de Deus nos ensina. Para onde eles vão? Eles vão para Roma, para o mesmo lugar que um dia foram perseguidos. Capítulo 18, diz que eles saíram de lá, por quê? Porque eles foram perseguidos. Agora eles voltam para o local de perseguição, olha que valentia, e ela está junto. A palavra de Deus diz aqui no capítulo 16 e versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles ganharam esse título, cooperadores. Olha, irmãos, o papel dessa mulher, cooperadora da obra do Senhor, lado a lado com o apóstolo Paulo. Ela estava lá quando o pessoal estava gritando, grande é a Diana dos Efésios, e teve o maior alvoroço naquela cidade. Ela estava lá quando a palavra de Deus diz que, olha, o evangelho se espalhou de Éfeso para toda a Ásia Menor. Ela fez parte desse trabalho. E agora ela está em Roma. E aqui está dizendo que ela é cooperadora junto com seu marido, versículo 4, os quais, pela minha vida, arriscaram a própria cabeça. Será que foi em Éfeso? Será que foi em Corinto? Será que foi aqui em Roma mesmo? Onde foi? Vai saber. Um casal que dizia, a nossa vida serve para servir o Senhor. Nós somos missionários. E ela era uma esposa de missionário. Os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas dos santos. Priscila, reconhecida por todas as igrejas dos santos. E versículo 5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Bem, irmãos, essas são as histórias das 3 mulheres. Cada uma de um jeito. Dorcas, com as mãos, assistência social. Maria, mãe de Marcos, abriu a casa dela, fez da casa dela uma extensão da igreja. Priscila, esposa valente, mulher valente, corajosa. Mulher de missionário, mas valente. E quantas nós temos que já foram ou ainda são valentes, junto com seus maridos, como a nossa preciosa Dona Alta, né? E quanto ela já passou, junto com o seu marido? Tudo que o marido dela passou, ela passou junto. Tudo. Então, Dorcas de um jeito, Maria de outro, Priscila diferente. As 3 mulheres são exemplos do que Deus pode fazer através do ministério de uma mulher que se entrega para a obra dele. Todas são protagonistas e todas tiveram o nome escrito no livro sagrado. O que elas tinham? Elas tinham um coração de mulher, que é mais sensível que o do homem, que vê mais as necessidades. Tinha a fé das mulheres, que geralmente age pelos bastidores, não está lá à vista dos homens que vão na praça e ficam orando, não, ou vem aqui na igreja e ora também, não, estão nos bastidores. E a fibra das mulheres, corajosas, quando o assunto é seguir o marido para ajudar na abertura de novos trabalhos. Olha, bendito seja Deus que nos deixou o exemplo dessas mulheres. Preciosas mulheres, formas preciosas de trabalhar para Deus. Aprendamos com elas.